Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus, a esperança, a fé sejam renovadas no teu coração nessa noite, amém? Sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, você que nos acompanha online também, temos bastante pessoas nas casas também, é muito bom ter você aqui com a gente e eu espero que você compartilhe com pelo menos mais 2 pessoas, por favor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no texto que nós estamos lendo durante esses dias, Romanos capítulo 5, versículo 5. Só recapitulando aos irmãos, domingo que vem nós não teremos culto às 18 horas. Teremos 2 cultos pela manhã, às 9 ou às 11 horas da manhã, mediante as inscrições. E no sábado não é só para os jovens, é para a igreja toda. Quem quiser se inscrever, nós falaremos sobre missões, a Pri vai falar um pouco, eu vou falar um pouco, sobre o que é a Bíblia, a palavra, e pela manhã o pastor Antônio Wilton vai trazer a prática missionária, o que ele tem vivido lá, nós como igreja, o que nós podemos fazer, porque essa missão é minha e é tua também. Amém? Romanos 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Amém. A nossa esperança, ela não nos decepciona, a nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança não morre, por quê? Porque Jesus morreu, mas ao 3º dia Ele ressuscitou, aleluia. Esses dias nós temos meditado juntos em Neemias, e então se você tiver um marcadorzinho, você marca aí na tua Bíblia também, que eu vou marcar aqui, em Neemias capítulo 1, que é o que a gente vai meditar um pouco hoje. Neemias capítulo 1, deixa o marcador da tua Bíblia, nunca substitua a tua Bíblia de celular pela Bíblia de papel, é sempre importante ter a Bíblia de papel também. Então Neemias capítulo 1, e hoje eu vou falar um pouco, o Espírito tem ministrado aos nossos corações sobre a história de Neemias e como isso é parecido com os nossos dias. Eu não sei você, mas quando eu estava meditando, parece que eu estava vendo o nosso cenário atual. Então vamos ler Neemias capítulo 1, versículo de número 1. Põe para nós, Lucas, por favor. Neemias 1:1. Palavra de Neemias, filho de Acaías, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava na cidadela de Susã. 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus. Neemias era judeu e ele pergunta da cidade dele. E ele perguntou dos que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontraram lá na província, estão em grande miséria, vamos dizer junto, grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Versículo 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Aleluia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a nossa realidade. Mas antes de falar desse texto, eu vou contar um pouquinho do contexto, só para você entender um pouco melhor. Eu não sei se você foi já naquela casa de pessoa chique, assim, que aí você vai comer um queijo, alguma coisa assim, aí ele conta toda a história por trás. E se você só comesse, você não ia ficar impactado. Mas quando você ouve toda a história daquele queijo, ou daquela coisa, sei lá, que eles te oferecem, você fica assim, mais gostoso mesmo, não é assim? Ou é só comigo? É assim, não é? Então vou contar um pouquinho do contexto para você entender um pouquinho melhor. O que aconteceu com o povo de Israel? Deus fez Adão, e aí foi multiplicando até que chegou Abraão. Em Abraão, Deus deu a promessa que a descendência dele seria numerosa. Então veio Isaac, veio o filho dele, depois veio Jacó. E Jacó, que era neto de Abraão, o que aconteceu com ele? Ele teve seu nome mudado para Israel, que é a nação que Deus escolheu. Então, vem Israel, Jacó
Jacó tem 12 filhos. 12 filhos, e um deles é o José. José vai para o Egito, é preso, vendido. Os outros 11 irmãos estão lá, depois eles vão para o Egito também. E eles começam a se multiplicar, eles vão para o Egito, tem um monte de filho, e o que acontece? Eles acabam escravizados no Egito. Então eles estão lá no Egito, escravizados, o povo se multiplica, então depois Moisés tira o povo do Egito, eles passam, vão para a terra prometida, Josué conquista a terra prometida, não deixa nenhum discípulo, então vem juízes na tua Bíblia. Aí Israel começa a ser governada por juízes, e de repente um vai bem, outro vai mal, um vai bem, outro vai mal, um vai bem, outro vai mal, um vai bem, outro vai mal. Aí eles pedem um rei, vem o primeiro rei, que é Saul. Saul é o primeiro rei, e não agradou a Deus, e depois veio Davi. Depois de Davi, veio o filho de Davi, que é Salomão. Depois de Salomão, veio os 2 filhos e divide o reino. É aqui que eu quero chegar. Dividiu o reino de Israel em 2 partes. O reino do norte e o reino do sul. Judá e Israel foram divididos. E a Babilônia vem e conquista Judá e Israel. Eles derrubam tudo, eles quebram tudo, as muralhas, quebram o templo, eles destroem todas as coisas. Você lembra que na Babilônia é quando Daniel vai para a Babilônia, junto com Mesaque, Sadraque e Abidnego. Então é nesse tempo que Neemias está. É nesse tempo onde a Babilônia destruiu tudo. Israel, Judá, destruiu toda aquela cidade, estava completamente desolada. Não pode derrubar, em nome de Jesus. Aquela cidade estava toda derrubada e Neemias, ele está lá servindo o rei da Síria, Artaxerxes, e ele é copeiro do rei. E o que acontece? A Babilônia cai e a Síria ela tem uma maneira diferente de governar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Israel estava há 120 anos completamente destruída. Completamente Israel estava destruída. Põe o versículo 3 aí, Luquinhas, deixa para mim, por favor. Israel estava destruída em miséria. A primeira coisa que Israel padecia era miséria. Eles estavam há 120 anos padecendo com fome, padecendo na área financeira. E eu não sei você, mas eu olho para essa realidade e parece que eu vejo a nossa nação brasileira hoje. Quantas milhões de pessoas estão passando fome hoje? 19 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil hoje. Você sabe quantos dracenas são 19 milhões de pessoas? São 415 dracenas passando fome hoje. Parece com a nossa realidade, sim ou não? 19 milhões de pessoas não têm o que comer hoje. Graças a Deus que na nossa cidade, graças a Deus que na nossa igreja, ninguém vai passar fome em nome de Jesus. Por isso nós temos o albergue, por isso nós temos a associação, por isso nós temos a igreja. Para quê? Para manter, para suprir. É um tempo de miséria, mas nós ainda podemos levar uma mensagem de esperança. E aquele povo estava em grande miséria, e parece que é o nosso povo hoje. Em miséria, em fome. A ONU disse que pode ser que a gente volte para a estatística de um dos países que está precisando de auxílio humanitário. Por conta desse vai e volta, vem e vai, e isso e aquilo. As favelas estão terríveis, está faltando alimento, pessoas estão dependendo de cesta básica, ficam 3, 4, 5 horas na fila. Por isso que o pastor Antônio vai vir aqui semana que vem para mostrar a realidade brasileira, para nos mostrar o quão diferente é. Outro dia, nós estávamos, eu e a Gessa, assistindo uma live, lá do pastor Antônio, lá em Vargem Grande, no Maranhão. E aí ele falou assim, sexta-feira os jovens vão se reunir aqui na nossa casa. E nós vamos oferecer, mas é só os jovens, viu, igreja? Porque não tem para todo mundo. Nós vamos oferecer cuscuz e água com açúcar. Você tem noção disso? Na realidade do nosso Brasil? Ainda existem hoje, e aí dá para ouvir um jovem atrás que está filmando, provavelmente, ele fala assim, nossa, que legal. Cuscuz e água com açúcar. Nós estamos passando por um tempo de miséria, nós estamos, parece que passando por esse mesmo tempo de Neemias. A segunda coisa que aquele povo estava enfrentando era humilhação, era desprezo. E eu não sei você, mas parece que muitos de nós estamos sendo desprezados pelas nossas opiniões nesses dias. Muitas pessoas estão sendo confrontadas e é terrível ser humilhado.
Muitas pessoas estão sem ânimo nesses dias, desanimados completamente. Ontem eu e o pastor João estávamos fazendo algumas visitas aos irmãos da igreja, e nós vimos ali, conversando com o professor, ele disse, olha, tem muitos alunos que não estão com vontade mais de fazer nada. Estão sem ânimo nenhum. Não quero nada, absolutamente nada. Essa nova forma das aulas, infelizmente, ela precisa ser repensada, nós precisamos fazer alguma coisa, sim, não estou dizendo que devemos voltar, não é isso que eu estou dizendo, mas o desânimo está nos afetando. O desânimo, a falta de vontade, o comodismo, a briga com o sofá está sendo grande, não sei na sua casa, mas na minha está. Tudo fica em casa, e aí quando você vê, você está, sabe aquela propaganda do Nescau, o menininho que só ficava no sofá? De repente ele se torna parte do sofá. Aí ele vai entrando para dentro, só fica a carinha dele assim, ó. Você nem vê mais ele. Sem ânimo, sem vigor, a cidade estava desolada. Parece muito os nossos dias. As muralhas de Jerusalém continuavam em ruínas. Põe aquela foto, por favor. Há 120 anos, as muralhas da cidade estavam destruídas. As muralhas eram o quê? A segurança. Você acha que o nosso povo está seguro ou não está seguro nesse tempo? Estamos todos inseguros. Nós estamos cercados de muros, cercados de cercas, cercados de coisas, cerca elétrica, mas isso nos traz segurança nesses dias? Essa segurança absurda que temos traz segurança ao nosso coração? Não traz nenhuma. Aquela foto do tudo derrubado assim, você colocou no PowerPoint, eu vi? Olha lá, para quem está em casa está vendo aí. Amém, se não der é de boa. Fechou? Imagina 120 anos com a sua cidade destruída. O que isso gera em você? Imagina 120 anos com segurança nenhuma, a miséria imperando, 120 anos onde tudo está destruído, a esperança parece que acabou. A esperança parece que rompeu, não existe mais esperança nenhuma. O mato já começa a crescer, a cidade vira uma cidade fantasma. E isso, para nós, ela tem uma aplicação. Às vezes nós estamos cercados de muros, mas por dentro nós estamos destruídos, desolados. Quantas pessoas sofrendo emocionalmente, quantas pessoas por fora, tudo lindo e maravilhoso, mas por dentro tudo destruído. As muralhas do coração, dos sentimentos, está toda destruída. Os portões estavam destruídos pelo fogo, e isso eu vou falar no final. Mas eu quero te lembrar o que diz a palavra em Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Enquanto existe vida, ainda existe esperança. Aleluia. Sabe o que significa Neemias? Neemias significa o Deus que consola. Neemias significa, o nome Neemias significa Yahvé traz consolo. Em um tempo de desesperança, em um tempo onde as pessoas estavam inseguras, em um tempo onde as pessoas estavam em extrema pobreza, em um tempo de desolação, em um tempo onde não havia ânimo, onde as pessoas estavam tristes, desconsoladas, Deus levanta Neemias como o Deus que consola. Sabe qual é a mensagem para mim e para você? Não sei você, mas quando eu olho para o cenário atual, eu vejo miséria, eu vejo desesperança, mas eu quero dizer, família IBBN, Deus está nos levantando como Neemias para restaurar a esperança da nossa cidade. Deus está levantando a minha vida e a tua vida para restaurarmos a esperança da nossa cidade, da nossa nação, da nossa família, os muros da nossa casa. Nós estamos sendo levantados nesse tempo para levar a esperança, levar as boas novas, as boas notícias. Nós não somos levantados para estabelecer más notícias ou caos, nós somos levantados para as boas notícias. E o interessante é que quem consola não é Neemias, é o Deus de Neemias. Quem, às vezes você olha para você e fala, mas como eu vou levar esperança? Mas como eu vou levar esperança nesse tempo? Se lembre, não é sobre você, é sobre quem habita dentro de você. O Deus de esperança, Ele habita dentro do teu coração. E às vezes você olha assim para você, mas como eu posso levar esperança? O Deus de esperança te deposita esperança para que você possa depositar no coração de outros a esperança. Diga amém. E diante desse contexto, qual foi a primeira atitude de Neemias? O que Neemias fez logo depois de ver e de diagnosticar
nós temos um diagnóstico da nossa cidade. Nós temos um diagnóstico da nossa nação. Não sei você, mas nós olhamos e acabamos de ver, e nós temos visto tantas coisas na nossa cidade. E olha o que Neemias fez no versículo 4. Você que está em casa, diga um amém aí nos comentários, bem forte, aleluia. Olha o que diz Neemias 4. Quando eu ouvi essas palavras, quando eu vi essa situação, quando eu vi tudo isso que estava acontecendo, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante dos céus. Amém. Diante dessas notícias, diante dessas coisas, diante de tudo aquilo que vivemos, nós precisamos tomar 3 atitudes. A primeira, lamento. A primeira coisa que nós precisamos fazer é lamentar. Não sei você, mas eu tenho chorado pela nossa nação. A nossa liderança, e é com muita alegria que eu falo isso, na nossa última reunião aqui, onde nós nos ajoelhamos, oramos, nós choramos pela nossa cidade. Nós choramos pelo Rio de Janeiro. Nós choramos, nós nos derramamos em lágrimas, e você precisa, é isso que eu quero clamar e pedir para você hoje, voltar a derramar lágrimas pela tua casa, pela tua cidade. Isso precisa gerar incômodo nos nossos corações. Neemias, ele estava no ápice da sua carreira, ele era o copeiro do rei. O que é o copeiro do rei? O copeiro do rei é aquele que provava a comida do rei, porque naquela época havia muita conspiração. Se um cara chegasse e matasse o rei, ele virava o rei. Ele matava o rei, ninguém ia contra ele. Ele, virei o rei, glória a Deus. Então, o copeiro era um homem de extrema confiança do rei. E Neemias era esse homem, que todo alimento passava primeiro pela boca dele e depois para do rei. Imagina você, se a comida estivesse envenenada, quem ia para o saco primeiro? Neemias. Neemias, ele estava em uma alta posição, ele tinha acesso pessoal ao rei, ele tinha acesso, como se fosse ali, como que é o nome do assistente do prefeito? O Parra? Está a todo momento com ele, para onde ele vai, para onde... Como que é o nome do cargo, meu Deus? Secretário civil? Executivo? Executivo. É o primeiro homem que está ali em contato com ele todo dia. Esse homem era Neemias. Oi? Sim. Ele estava em contato com ele todo dia, ele fazia tudo aquilo que o rei pedia. Ele estava na mais alta posição. Mas mesmo assim, quando ele olha para a realidade da sua cidade, ele tem poder instituído pelo rei, mas quando ele olha para a realidade da sua cidade, quando ele olha para a realidade da sua nação, o que ele faz? Senta e chora. Que homem humilde, que homem que tinha empatia pelo seu povo, que homem que amava a sua cidade, que homem que amava a sua nação. Eu e você somos convocados nesses dias a não excluir a nossa nação, a não odiar a nossa nação, mas a amar a nossa nação, a chorar pela nossa nação, pelos nossos políticos, governantes, prefeitos, vereadores, Dona Maria Mateus e todos os demais, orar e chorar pela nossa nação, não praguejar contra a nossa nação. Sabe, eu não sei você, mas nós perguntamos como brasileiros, hoje como conveniência, a gente pergunta assim, oi, tudo bem? Tudo bem. E às vezes a gente não está disposto a ouvir. Neemias perguntou, como que está meu povo? E aí o povo falou, e aí ele sentou e chorou. Nós temos que desenvolver essa atitude de Neemias. Como você está nesse tempo? Aquelas pessoas que estão angustiadas ao seu redor, nós precisamos estar dispostos a ouvi-los. Às vezes a pessoa não está bem. E o que você pode fazer por ela? Sentar, ouvir e chorar junto. Essa é a mensagem de esperança, é ouvir, é sentar junto, é estar próximo. É o WhatsApp, é telefone, é ligar, fazer uma ligação, é perguntar como você está, estar disposto a ouvir. Neemias nos ensina isso. E às vezes você olha para você e diz assim, mas eu não consigo chorar e isso ou aquilo. Olha o que diz Salmo, capítulo 51, versículo 7. Vai passar no telão, mas abra na tua Bíblia também, por favor. Não é o 51:7, 51:17. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás. Amém.
Nós precisamos desenvolver esse coração quebrantado e contrito diante da presença de Deus, aleluia. Olha o que diz Joel, capítulo 2, versículo 17, só ouça comigo, Joel 2,17. Que os sacerdotes e os ministros do altar chorem entre o pórtico, entre a entrada e o altar, e orem e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer: onde está o Deus deles? É com muita alegria que eu tenho dito, os sacerdotes, os líderes dessa casa estão chorando pela nossa nação. Nós precisamos chorar pela nossa nação. Qual é a segunda atitude de Neemias? Ele estabeleceu um jejum. Olha o que diz lá em Neemias 1, versículo 3. Sentei, cadê? 4. Sentei, chorei e lamentei por alguns dias e fiquei jejuando. Segunda atitude de Neemias foi jejuar. Por que nós temos convocado? Por que nós consagramos aqui, a Dorinha orou? Nesses 7 dias nós temos convocado a igreja, nós temos feito as 24 horas de oração todo mês. Porque é tempo de chorar, é tempo de jejum. É tempo de clamar ao Senhor, e jejuar é dizer que existe algo mais importante no céu do que na terra. Jejuar é se lembrar de Deus e se desligar da terra. Porque o que te sustenta na terra? É o quê? Comida. É isso que te sustenta. Então, quando você faz jejum, o que você está dizendo? As coisas da terra não me alimentam. O que me alimenta é as coisas do céu. Por que é importante jejuar nesse tempo? Porque você alimenta o teu espírito e mata a sua. É nesse momento, você mata a carne, é nesse momento que o Espírito trabalha e desenvolve em você esse coração contrito, esse coração quebrantado. Jejuar não é para você conquistar o favor de Deus. Eu vou jejuar 40 dias para Deus me dar uma benção. Não é isso, não é essa perspectiva. Deus te abençoa sim. Em Cristo Jesus nós somos abençoados, mas o favor de Deus não está no nosso esforço e no nosso mérito. Não que nós não devamos fazer, mas o que você precisa é entender que o jejum é para você se relacionar mais intimamente com Jesus. O jejum é como se fosse, sabe quando você está assistindo um jogo de futebol na televisão? E aí tem um botãozinho lá, algumas TVs têm, é o botãozinho do esporte, que aí a grama fica mais verde assim. Isso, o estádio, fica bem legalzinho. Fica mais bonitinho. Esse é o jejum. É uma oração, aí quando você clica, parece que tudo se abre. Quando você lê a Bíblia, parece que tudo fica mais claro. Quando você está em oração, em jejum, você fica mais íntimo, mais conectado com Deus. É um plus dentro das coisas espirituais que nós temos que fazer. Por isso nós precisamos expandir as nossas esperanças e jejuar em favor da nossa nação. Não espere que nós convoquemos um jejum, comece a colocar isso em prática uma vez por semana na tua casa. Sabe, se você tem um problema de saúde, não faça jejum, mas se você passa fome no jejum, deixa eu te dar uma notícia, é assim mesmo. É nessa hora que você vai lembrar daquele ovo frito com aquele pão gostoso de manhã. É nessa hora que você vai trazer à memória tudo aquilo. É nessa hora que você vai lembrar da comida que você comeu há 2 anos atrás. Você lembra? É incrível isso. Olha como que é, né? É nessa hora, e é exatamente isso. É dor de cabeça? É assim mesmo, dor de cabeça. Por quê? Porque o corpo padece, mas o teu espírito se fortalece. Aleluia. Glória a Deus por essa igreja que nós temos jejuado, orado, buscado ao Senhor. Estamos há 7 dias em jejum e oração em favor da nossa nação, em favor dos nossos governantes, do André Lemos, da dona Maria Mateus, dos vereadores, senadores, deputados federais. Porque parece que está tudo desolado, parece que nada tem esperança, mas eu quero te dizer, a palavra nunca mudou, aleluia. E qual foi a terceira atitude de Neemias? Encaminhando para o final, foi orar. Quantos aqui acham que a oração é parte fundamental da vida cristã? Digam amém. A oração é que mantém a nossa esperança. Anote isso, a oração mantém a nossa esperança. A oração faz parte da nossa vida com Deus. A oração é parte dos cristãos, é parte da nossa rotina. E eu posso te dar uma notícia? Se aprende a orar, orando.
Você aprende a orar dobrando o joelho e orando. Você aprende a conversar conversando. Não adianta, não é que não adianta, mas a gente pode fazer seminários, a gente pode falar sobre a oração, mas a oração é muito simples. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, e o teu pai que te vê em secreto te abençoará. A oração é algo que essa igreja tem feito. Esse é um dos grandes legados da vida do nosso pastor Valmir, o homem que orava. E a partir desse tempo, nós continuaremos todos os meses, assim como ele estabeleceu, um dia por mês, 24 horas de oração. Até o final dessa igreja, até Jesus arrebatar essa igreja, nós continuaremos a orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Quem ora mantém esperança no lugar correto. Quem ora alimenta a fé. Quem ora alimenta as convicções que o Senhor está no controle. Se você perdeu essa noção é porque está faltando oração. Quem ora não perde a esperança. E olha a linda oração que Neemias fez. Versículo de número 6 do capítulo de número 1. Olha que linda oração. Você pode abrir a tua Bíblia, quando você estiver no momento de oração, eu faço muito isso. Eu pego salmos e começo a orar salmos em voz alta. Essa é uma oração para você orar também. Olha o que Neemias ora. Versículo 5 diz, eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças e a tua misericórdia para aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço a confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa do meu pai pecamos. Olha que lindo o que Neemias faz, ele se coloca na posição de pecador, ele se coloca na posição do pecado da sua cidade, da sua nação. É essa oração que nós temos que fazer, dizer assim, Deus nos perdoa, Deus me perdoa pela idolatria da nossa nação. Nós temos procedido de forma, versículo 7, de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos, que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. E é isso que nós devemos fazer. Mas se vocês se converterem a mim, se vocês guardarem os meus mandamentos e o cumprirem, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajudarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Aleluia. Se nós nos convertermos, se nós nos arrependermos, se nós orarmos ao Senhor, Ele derramará da sua misericórdia sobre nós. Estes ainda são os seus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos, e a oração do teu servo, e a oração dos teus servos, que se agradam em temer ao seu nome. Faça do teu servo, que ele seja bem sucedido, hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei, diga aleluia. Neemias, ele ora ao Senhor, diante daquela situação, diante de grande desesperança, qual tem que ser o nosso procedimento? Nós devemos orar. Você sabe disso, sim ou não? Nós precisamos praticar isso. Isso não precisa ficar só no campo da informação, isso precisa estar no campo da ação. Nós precisamos orar em tempo e em fora de tempo, assim como Neemias. E olha que lindo. Em Neemias capítulo 6, versículo de número 15, Deus atendeu ao pedido de Neemias. Neemias 6,15 diz, a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, diga aleluia.
Um povo que estava desanimado, um povo que estava humilhado, um povo que estava em pobreza, um povo que estava desolado, um povo que estava angustiado, um povo que estava sem segurança. Em 52 dias, um homem cheio de esperança, um homem levantado por Deus, ele estabelece naquela nação, ele volta a buscar a Deus, e em 52 dias, as muralhas de Jerusalém são reconstruídas, aleluia. Eu e você precisamos entender que nesse tempo, Deus está nos levantando para continuarmos levando a esperança aos corações dos perdidos, amém. Deus está levantando a família IBBN nesse tempo de angústia, nesse tempo de dor, de desolação, de destruição, para quê? Para restaurar as muralhas da nossa cidade. Para restaurar a segurança do nosso povo, porque a nossa segurança não está em governos, não está em vacinas, não está em políticas, não está em direita, não está em esquerda, não está em Bolsonaro, não está em João Dória, a nossa segurança está no Senhor nosso Deus, aleluia. É em Deus que a nossa segurança está, é em Deus. Por isso, nesse tempo, continue a orar, não perca as esperanças, deixa Deus renovar as tuas esperanças. E no último dia, olha ali, Neemias capítulo 12, versículo 43. Depois daquilo construído, depois do templo restaurado, Esdras mostra a restauração do templo, e Neemias, a restauração da cidade. E olha o que aconteceu depois daquele tempo. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios, e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria, aleluia. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Quantos daqui anseiam por esses dias? Onde nós iremos olhar para esse tempo e dizer assim, nós passamos por isso, porque Cristo nos fortaleceu. Nós nos alegramos, por quê? Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, aleluia, aleluia. Haverá um dia que não haverá mais sofrimento, dor ou choro, e nós habitaremos eternamente com o nosso Senhor. A alegria vai ser restaurada nos nossos corações, por quê? Porque o Deus de esperança habita dentro dos nossos corações, aleluia. Louvor pode subir, por favor. E por último, eu não sei se você viu, mas os portões também, eles foram queimados e eles foram incendiados naquele tempo. E nessa reconstrução, os portões e as portas, elas foram restauradas. As portas de Jerusalém estavam destruídas pelo fogo. E Neemias se levanta e restaura as muralhas e os portões. Pega João capítulo 10, versículo de número 9. Diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, aleluia. Deus usou Neemias para restaurar os portões daquela cidade também. Deus vai usar nesse ano de expansão, porque 2021 continua sendo o ano da expansão. Nós continuaremos levando o evangelho às pessoas famintas e sedentas, e nós precisamos nos lembrar que Neemias restaurou as portas. Qual é a porta da nossa salvação, gente? É Jesus. Nós precisamos levar e restaurar as portas da salvação, porque eu posso te dizer uma coisa, isso ainda vai durar mais um pouco. A vacina é importante, é super importante, mas o que esse mundo precisa não é de uma vacina, é da porta da salvação. O que esse mundo precisa não é de uma vida melhor aqui na terra, é de uma vida eterna com o nosso Senhor. Por isso, fique de pé e se levante como Neemias nesse tempo. Peça para o Senhor te levantar como Neemias nesse tempo. Feche os teus olhos. Existe uma esperança depositada no teu coração nessa noite. Para que você deposite toda essa esperança e leve a salvação. Leve a salvação aos outros corações.
leve a esperança a outros corações. A porta da salvação precisa ser restaurada. E sabe quem vai ser usado por Deus? Levante a tua mão direita aí bem alto. Quem vai ser levantado nesse tempo para levar a salvação? Quem vai ser levantado nesse tempo para levar a esperança? É você que está com a sua mão direita levantada para o céu nessa noite. Por isso diga ao teu Senhor: Deus, me levanta para levar a esperança. Eu preciso dessa esperança. Eu preciso levar essa esperança. Eu preciso desenvolver essa esperança. Eu preciso levar o Evangelho. Eu preciso levar as boas notícias, as boas novas, a eternidade aos corações. Aleluia. Jesus é a porta da nossa esperança. É a porta da nossa esperança. Por isso cante conosco essa canção. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em quem minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Não doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa